Quero agradecer o pastor lá do Paraná e a sua família que veio nos visitar. Sejam bem-vindos, tá? Todos vocês que estão visitando, sejam bem-vindos ao ministério. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16. Lucas 12, 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, quando ele conta esta parábola, ele quer mostrar para mim e para você que a nossa segurança não pode estar nos nossos bens, na nossa inteligência, na nossa capacidade. Jesus, ele coloca aqui um personagem, onde ele diz o seguinte: olha, eu preciso construir mais celeiros, eu preciso adquirir mais riquezas, para que quando chegar o tempo mau, para quando chegar o tempo difícil, eu não venha passar necessidade, eu não venha passar fome. Mas quando Jesus fala deste homem, você percebe, ele tem um diálogo com a sua alma, dizendo: alma, por que você está abatida? Alma, por que você está perturbada? Descansa. Você tem muitos bens, você tem muito dinheiro, você não precisa se preocupar, você não vai passar por nenhum problema, porque você guardou, você depositou, você poupou. Interessante que Jesus, ele diz para este homem: louco, o que você tem guardado, para quem serás? Hoje ainda pedirão a tua alma. O que Jesus quer passar para mim e para você: a nossa segurança não está nos nossos bens, a nossa segurança não está na faculdade que nós fazemos, nos bens que nós adquirimos. A nossa segurança está em Jesus. Ele é o nosso porto seguro, é Ele que vai nos dar a proteção devida, o cuidado devido. É Ele que diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão guarda a sentinela. Então Jesus, ele chama este homem de louco, porque a confiança dele estava nos seus bens. E Jesus disse: louco, hoje ainda pedirão a sua alma, e o que você tem, para quem será? Jesus, ele disse também em 1 Coríntios capítulo 15,
no versículo 19: se vocês me buscam somente para as coisas dessa terra, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. O que Jesus está dizendo? Eu não sou uma moeda de barganha. Tem pessoas que só buscam Jesus pelo pão, pelo peixe, por aquilo que Ele pode proporcionar na sua vida financeira, na sua saúde. Mas Jesus, Ele é muito maior do que isso, querido. Ele é muito mais importante do que isso. Por isso que 1 Coríntios está dizendo o seguinte: quando você dedica a sua vida buscando Deus, só porque Ele supre as suas necessidades, Ele preenche aquilo que você necessita. No que se refere aos bens materiais, Jesus está dizendo: você é um dos mais miseráveis de todos os homens. Por isso que Jesus chamou esse homem de louco. Você não sabe o que você está dizendo, você não sabe o que você está falando. Hoje ainda você vai morrer, e aí? Onde está a sua segurança? E o que você juntou? Para quem será? Queridos, a morte, ela nos faz refletir. A enfermidade nos faz refletir. Quando você está no leito de um hospital, quando você está à beira da morte, você consegue olhar para você e perceber que você é o pó da terra, que você não é nada, que você é totalmente dependente de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, que é melhor, vai ser muito mais produtivo você ir num velório, você ir num sepultamento, do que você ir para uma festa. Porque quando você estiver ali diante daquele defunto, daquela pessoa que está ali, que não pode fazer mais nada, você vai perceber que você não é nada, se não for Deus na sua vida. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicarão ao seu coração. Deixa eu falar algo para vocês. Nós temos um tempo nessa terra. Uma hora, Rogério, a nossa senha vai chegar. Nós estamos na fila, querido. E não tem como você fugir disso. A morte, ela vem para todos. A Bíblia vai dizer em Salmo, capítulo 90, no versículo 10, que o nosso tempo aqui é tão curto que parece que a gente voa. Nós voamos no tempo. Olha como que as coisas estão passando tão rapidamente. O dia parece que está sendo mais rápido. E o próprio Senhor disse que o tempo seria abreviado, para que todos não venham se perder. E isso está acontecendo. Salmo 90 fala sobre isso, que nós voamos. Tiago capítulo 4, no versículo 14, a Bíblia se refere ao nosso tempo como um vapor. Aquele vapor que sai da chaleira, que se desvanece muito rápido, desaparece. Então ele está dizendo que o nosso tempo aqui na terra é como se fosse um vapor. Eu vi uma ilustração e eu quero até ministrar para vocês sobre essa ilustração, que é muito importante.
Imagina que essa corda seja a linha do tempo. E essa parte amarela é o tempo nosso na terra. E essa outra parte, que não tem fim, é a eternidade. O problema é que nós fazemos planos, gastamos tempo, a nossa vida se gira em torno desse tempo. Fazemos planos, fazemos projetos, tudo para esse tempo. Mas e esse tempo? Como que fica? Eu estou falando da eternidade. É algo que não vai ter fim, que não vai acabar. Esse tempo aqui vai acabar, querido. É esse tempo que a Bíblia está dizendo que nós voamos, que é como um vapor. E o ser humano vive em torno dessa parte amarela. E essa parte, que é a mais importante. Pode puxar. O nosso tempo nessa terra já está se esgotando. É lógico que nós sabemos que Deus, Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. A Bíblia fala sobre isso. 1 Samuel, que Ele tem o domínio, o poder sobre a morte e sobre a vida. É Ele que determina a morte e a vida. Ele tem o poder, Ele tem o domínio. Então você só vai morrer no tempo que Deus determinar. Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei para contar as obras do Senhor. Mas olha o que o texto diz. Diga para o seu irmão, não são as suas obras, são as obras do Senhor. Então isso precisa ficar bem claro dentro de nós. Deus tem o domínio da morte e da vida. É Ele que determina. Ele tem o poder sobre a morte. Ele tem o poder sobre a vida. Mas Salmo 118, versículo 17, está deixando bem claro. Não morrerei, mas viverei para cumprir as obras do Senhor. Isso fala de propósito. Existe um plano que foi estabelecido por Deus para cada um de nós, cada um na sua determinada função. A Bíblia fala sobre isso em Salmo 139, no versículo 16, que Deus já escreveu a nossa história, que Deus já determinou a nossa história. Então existe um caminho, existe um processo para passar, existe uma obra que Deus já determinou para cada um de nós fazer. Isso foi estabelecido. A gente só precisa encontrar este caminho, essa direção, para que você venha cumprir as obras de Deus nesta terra. Mas eu já ministrei sobre isso, que as obras que Deus nos entregou, ela está linkadas às habilidades que Deus colocou nas nossas mãos. Cada um de nós sabe o seu chamado. Isso é bem claro dentro de nós. Não tem como você, não, mas eu não sei o meu chamado. Sabe sim, querido. Porque o Espírito Santo, Ele que nos conduz. É o Espírito Santo que nos mostra qual é o nosso chamado. Agora, isso precisa também ficar bem claro em relação ao propósito. Você só vai
viver o tempo determinado por Deus nesta terra, se você estiver dentro do propósito. Existe mortes prematuras, existe pessoas que morrem fora do tempo, porque saíram do propósito, não quiseram seguir a linha que Deus determinou. E aí às vezes a pessoa tem uma morte prematura. Agora outra coisa importante também, o propósito que Deus colocou nas nossas vidas, a obra que nós temos para executar, ela está 100% vinculada a Jesus, 100% vinculada a Jesus. Por isso que Jesus, no livro de João, no capítulo 1, versículo 3 e 4, olha o que diz o texto, João capítulo 1, versículo 3 e 4, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Atos capítulo 17, versículo 28, em Jesus vivemos, em Jesus o que? Nos movemos e existimos. Vocês entenderam isso? O propósito que Deus tem, o tempo que Ele determinou. Jesus é o nosso oxigênio. Jesus é o nosso combustível. Então Jesus está dizendo, olha, tem um propósito que foi dado a você pelo meu Pai, mas o seu propósito, ele está 100% vinculado a mim. Em mim você vai viver, em mim você vai mover, em mim você vai existir. Por isso que Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Na parte final, João capítulo 15, versículo 5, na parte final, Jesus fala assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis o quê? Fazer. Se nós estamos vinculados a Jesus, nós precisamos então ter clareza do projeto que Jesus tem para cada um de nós nessa terra. A Bíblia vai dizer em João capítulo 15, a partir do versículo 1, olha o que Jesus disse, João capítulo 15, a partir do versículo 1, ele vai dizer, eu sou a videira, o que? Verdadeira, e meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em... O que Jesus está falando? Eu sou a videira, vós sois a vara. Se vocês não estiverdes em mim, vocês não vão dar frutos, vocês não vão cumprir o propósito de vocês. Versículo 6, se alguém não estiver em mim, será o que? Lançado fora, como uma vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Então aqui o texto deixa bem claro, que se você quiser
permanecer na videira, existe uma condição. E qual é a condição? Dar frutos. Se você não der frutos, se você não cumprir o propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida nesta terra, você vai estar vegetando na terra, e tudo aquilo que vegeta, uma hora vai secar, uma hora vai acabar, uma hora vai ser destruído. É o que Jesus está dizendo. É como se fosse uma vara fora da videira, uma vara que não está conectada na videira, porque o que alimenta essa vara é a videira, não é a vara que alimenta a videira, mas a videira alimenta a vara. E se essa vara não for alimentada pela videira, ela vai secar, ela vai ser queimada e lançada no fogo. Então o texto deixa bem claro que para você permanecer na videira, para que você seja aprovado, você precisa o quê? Dar frutos. Porque senão você não vai cumprir o propósito que você foi chamado para esta terra. E tem um outro texto que fala muito sobre isso. O próprio Jesus, ele contou uma parábola em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6. Olha a parábola que Jesus contou. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, mandarás o quê? Cortar. Olha que interessante isso. O dono da terra é Deus, e o que cuida ali da figueira é Jesus. Aí quando o dono da terra, que é Deus, ele vem ver como é que estão as figueiras, ele percebe que tem uma figueira, que durante 3 anos, ele visitou, e percebeu que essa figueira não deu nenhum fruto. E aí Deus vai falar para Jesus o seguinte: olha, vamos cortar essa figueira, porque ela está ocupando um espaço inutilmente, ela não está gerando nada, ela não está produzindo nada. Aí o vinhateiro, que é Jesus, diz: vamos esperar mais 1 ano, vamos dar mais 1 ano para ela, e se ela realmente não produzir, o Senhor pode cortar. Então aqui você vê, com muita clareza, que Deus nos chamou para esta terra, para produzir frutos, para gerar frutos, para cumprir o nosso chamado. Porque se você não fizer isso, se você não se conectar ao propósito de Deus, você pode ter uma morte prematura. Amanhã eu faço, depois eu faço, e não chega esse dia nunca. Deixa eu falar algo para vocês, querido. O nosso tempo aqui é muito curto, e não há tempo mais para mimimi, não há tempo mais de você ficar neste banco, querido. Não há tempo mais de você ficar só se alimentando, mas não botar para fora. Não há tempo mais de você só encher o tanque de gasolina, mas não gasta essa gasolina por nada. As almas estão com pressa.
poucos os ceifeiros, os campos já estão preparados. E nós estamos vivendo os últimos dias da terra. Você já ouviu falar muito nisso, querido? Mas é uma grande verdade. Inclusive, Jesus falou isso. Quando ele fala da figueira, toda vez que fala da figueira, fala de Israel. A figueira representa Israel. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32, Jesus fala assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às... Toda vez que fala a figueira representa Israel. Quando que Israel floresceu? 1948. A figueira floresceu em 1948. E aí Jesus falou o seguinte: olha, eu não sei o dia e nem a hora, mas fica de olho nos sinais. Fica de olho nos sinais. Quando a figueira florescer, saiba que eu estou muito próximo. A figueira floresceu em 1948. O renascimento de Israel. Só que no versículo 34, olha o que o texto vai dizer. Olha o que Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas essas coisas, o quê? Que geração é essa? Ele está falando agora da geração depois do renascimento de Israel. O início da geração começa então 1948. O início da geração 1948. Assim que florescer a figueira, eu estou às portas. Então Israel floresceu 1948. E Jesus vai dizer agora no 34, que não passará essa geração. O início da geração começa em 1948. Agora, como que define uma geração? Nós temos 3 gerações na Bíblia. 3 gerações. A geração de Adão, 900 anos, morreu com 900 anos. A geração de Moisés, morreu com 120 anos. E a terceira e última geração, 70 anos, Davi morreu com 70 anos. E o Salmo 90, versículo 10, vai falar dessa geração. Olha o que diz o texto: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez, chegam a 80 anos. Olha só. Então Jesus, ele determinou um tempo. Está muito claro o texto: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aconteça o quê? A volta de Jesus. Se a gente for fazer uma conta, 1948 a 2021, tem 73 anos do renascimento de Israel. Significa que nós já passamos dos 70, Ricardo. Agora nós estamos no enfado. Até 2028. Até 2028. Eu estou falando de dados bíblicos, da palavra. Agora eu quero falar de dados científicos. A ciência diz isso, que o aquecimento global é uma realidade. Saiu uma notícia enorme sobre isso, que não tem como conter o aquecimento global, e de acordo com os estudos científicos, até 2028, 2030, o mundo entra em colapso. Estou falando da ciência. A ciência diz isso, que o mundo vai entrar em colapso, 2028 a 2030. A própria ciência disse
que a taxa de mortalidade, ela é menor do que a taxa de natalidade. Fizeram um cálculo, uma estimativa, que o que a terra produz, só dá para alimentar até 2028. Quem sou eu para marcar a data da vinda de Jesus? Eu estou falando para você dos sinais. Está muito próximo. E tem muitos profetas usados por Deus, dizendo que Jesus vai voltar até 2030. Então tudo está se convergindo para isso. Estamos vendo com nossos olhos, querido, o caos que está acontecendo no mundo. Nós estamos presenciando que o mundo está caminhando para esse colapso. É insustentável. Não espera mudança, não espera melhora. O amor está se esfriando, está se cumprindo isso. Os homens estão ficando mais avarentos, presunçosos, preocupados com si mesmo. Olha a quantidade de líderes, de pastores, envergonhando o evangelho. Nós estamos assistindo com os nossos próprios olhos. Então não tem como, querido, esse mundo durar mais do que 10 anos, querido. Não tem como. Não espera melhora. Hoje o errado é certo. O errado virou certo. Estamos chegando num tempo, querido, que muitos pastores podem ser presos no altar por falar em outras questões que a Bíblia condena. Nós estamos vivendo isso. Então as coisas estão se afunilando. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. E aí eu quero finalizar. Diga para o seu irmão assim, ó: faça planos, como se Jesus fosse voltar daqui a 200 anos, mas esteja com a sua vida no altar, como se Jesus fosse voltar daqui a 1 minuto. Eu não quero pagar para ver, querido. Pode passar de 2030, mas Jesus falou para ficar de olho nos sinais. Eu falei para vocês de dados científicos também. Então qual é a mensagem que Deus quer passar para mim e para você nessa terra, nesta noite? Que você fique atento, que você vigie, que você peça ao Espírito Santo, para que você não venha perder tempo com coisas vãs, coisas que não têm sentido. E se você está fora do propósito, pede ao Senhor: me conecte hoje no propósito. Eu quero me conectar novamente na videira, porque as coisas de Deus não tem meio termo, querido. Ou é ou não é. Se nós somos assim, querido, imagina sua esposa chegar para você e falar: amor, eu sou 99% sua, 1% eu sou do mundo. Você vai aceitar? Ninguém aceita. Deus é a mesma coisa. Deus, Ele te quer 100%. Agora, pelo amor de Deus, vamos parar de perder tempo. Vamos pensar na eternidade. Pensa naquela corda que não vai acabar, é eterno, querido. Por isso que Jesus disse, 1 Coríntios 15:19, se vocês me buscam só para coisas dessa terra terrena, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. Louco, hoje pedirão a sua alma. O que você tem preparado, para quem será?
que a gente não consegue colocar Mateus 6,33 em prática? Por que isso é tão difícil? E a Bíblia diz para a gente não andar ansioso, para a gente não se preocupar com a roupa que você vai vestir, com o que você vai se alimentar. A Bíblia está dizendo, querido, para você não se preocupar com as coisas desse mundo. Se eu estou sustentando os passarinhos, se eu estou sustentando os animais, imagina você que é a minha imagem e semelhança. Se eu não vou te alimentar, se eu não vou te sustentar. Romanos 8,32, se eu fui capaz de não poupar o meu filho por amor a vocês, o que eu não posso fazer? Como é difícil colocar Mateus 6,33. Mas é uma grande verdade. Deus está dizendo: me busque em primeiro lugar, me priorize, cumpra o meu propósito, faça as minhas obras, porque se você fizer isso, todas as coisas vão ser acrescentadas a você. Essa é a mensagem que Deus tem para mim e para você. O tempo está voando. Salmo 90:10. É como vapor. Tiago 4,14. Não perca tempo. Cumpra a obra que Deus tem para você. É para isso que Deus nos chamou, para fazer a obra dele nesta terra. Eu quero que você fique de pé. Moisés, ele fez uma oração no Salmo 90, versículo 12. Eu tenho falado muito sobre essa oração, porque ela é muito profunda. Ele diz: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Meu Deus, feche os seus olhos. Presta atenção nessa oração. Olha o pedido de Moisés para Deus. Ele está dizendo: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. O que Moisés está dizendo? Senhor, eu não quero perder tempo. Às vezes eu entro em assuntos que não deveria entrar. Às vezes eu falo coisas que não deveria falar. Às vezes eu entro em guerra que não era para mim entrar. Às vezes eu quero até mesmo ajudar alguém a romper e essa pessoa não quer, e a gente continua insistindo. E Deus manda te dizer, querido, não entre em guerra com quem Deus quer tratar. Não entre em guerra com quem Deus quer tratar. Você precisa neste momento olhar para dentro de você. Você precisa refletir como tem sido o seu dia a dia. Como vai ser a sua segunda manhã? Cada dia tem um propósito, tem uma obra para se fazer. É isso que você tem que perguntar para Deus. O que o Senhor determinou para mim fazer hoje? Eu estou atrasado, eu quero avançar, eu quero resgatar o tempo que eu perdi. Mas em nome de Jesus, valorize o propósito de Deus. Valorize o que Deus colocou nas tuas mãos para fazer nessa terra. Senhor, onde eu me encaixo na sua obra? O que eu tenho que fazer? Traz clareza ao meu coração. E o Espírito Santo está revelando ao seu coração agora. O Espírito Santo, ele está trazendo clareza ao seu coração agora. E você vai sair daqui desta noite mais crente,
com mais fé, porque aí você entendeu que você precisa correr, querido. Faça planos, faça projetos, sonhe, querido, mas sonhe os sonhos de Deus, faça os projetos de Deus. Não deixe de fazer a sua faculdade, não deixe de concluir o seu curso, não pare de buscar especialização, seja um pós-graduado sim, mas tudo que você fizer, precisa estar linkado ao propósito de Deus na sua vida. Não se esquecer de Deus, quando Ele te colocar lá em cima, quando Deus te honrar. Muitos se perdem nisso. Muitos colocam a sua segurança no seu diploma, na sua faculdade. Não esqueça das suas raízes, de onde Deus te tirou e quem você é hoje. Você é o que é hoje, porque Ele fez isso com você. Então seja grato a Deus e pergunta para Ele: Senhor, qual é o próximo passo agora? Quais são os próximos passos? Qual é a próxima parcela? O que eu tenho que fazer? Porque tudo que nós fizemos nessa terra tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A nossa maior riqueza é a nossa salvação, e a nossa salvação está linkada ao propósito. Se você não cumprir o propósito, você é um ramo infrutífero, e você será cortado e será lançado fora. Então o que te mantém na videira é você gerar frutos, é você produzir para o Senhor nesta terra. Vamos adorar o Senhor.